mas tem o áudio do irmão Anderson. Lembrem-se, eu cozinhei para todo mundo no paraíso, só que chegou uma hora que o trouxa aqui fez meio quilo de macarrão, gastou 12 ovos com 3 latas de atum e só comeu um pouco do macarrão, fez 2 omeletes e comeu meio omelete. Sozinho, porra! Eu comi sozinho e ofereci a comida de Deus para várias pessoas, porra! Falo palavrão mesmo porque eu tô puto. Descubram que dia foi ontem. Aí você sabe o que o cara fala pra mim? Escutem o áudio agora. Fala, Miele. Boa noite, beleza? Sei que você não tava mais, foi embora já? Foi? Olha a hora que ele manda o áudio pra mim. Vocês acham mesmo que depois de eu ter almoçado sozinho, e depois do que eu vou mostrar pra vocês que aconteceu, vocês acham mesmo que eu tinha coragem de continuar no paraíso? Se alguém tiver com dó, manda o Pix pra ele. Se eu tiver errado, manda Pix pra ele. Olha a minha resposta. Ontem. Porque foi a hora que eu parei. Olha o que eu falei pra ele. Eu deixei pelo menos 50 ovos caipira no paraíso. Porque o seu Giovanni tem galinhas lá no paraíso. E pelo que eu entendi, ele doa muitos ovos no paraíso. O mínimo que eu poderia fazer em respeito ao paraíso do senhor Giovanni era doar ovos, era doar mel, era doar azeite. Lembra, Anderson, que eu deixei o azeite Bom Dia para vocês aí? Vai ver quanto custa um azeite Bom Dia. Vai ver quanto custa 50 ovos caipira. Eu comprei 60. Vai ver quanto custa o trabalho de limpeza. É, gente, eu limpei a lixeira, eu ajudei a tirar o lixo, eu ajudei a ensacar o lixo, eu ajudei a dona Beatriz com aquele lixo que estava na sua lixeira. E sabe o que eu ganhei em troca no dia de ontem? E ele insistiu. Às 8h13 da noite, faz uma transferência. E eu, na paciência de Jó, eu respondo. Infelizmente, só tenho cartão de crédito. E eu coloquei 3 pontinhos. Pra você, eu só tenho cartão de crédito. Eu tenho Pix, eu tenho transferência, eu tenho a puta que pariu que eu quiser. Mas pra você, Anderson, que me largou sozinho na hora do almoço, eu não tenho mais porra nenhuma. Aceita que dói menos. O dinheiro é meu, eu faço com ele o que eu quiser. Se eu quiser te dar, eu dou. Se eu não quiser, vá trabalhar e ganhe os 150 reais. Deus mandou eu te dar 300. Deus mandou você ficar comigo, eu ia te pagar 300 reais. Eu te perguntei quanto que você ganha por dia. Você falou, normalmente eu ganho 150 reais. Aí Deus virou pra mim, paga 300 reais pra ele e pede pra ele ser teu amigo. O que você falou? Não, não precisa. Eu saio pra trabalhar e Deus me ajuda. É. Deus cozinhou pra você na noite anterior. Você lembra que eu cozinhei pra você, Anderson? Você lembra que eu te pedi várias vezes, tenha paciência? E você não tinha paciência nenhuma. Toda hora você falando pra mim, faz o macarrão, faz o macarrão, faz o macarrão, faz o macarrão. É, Anderson, eu já sabia que você ia me largar com o macarrão pronto e ia fazer eu comer sozinho no dia seguinte. E eu fiz o omelete pra você. Eu acabei cozinhando pra irmã lá, temperei o frango dela, dei a lata de atum,
pra irmã Juliana. Ela não gostou. Mas atum é melhor que frango, tá, Juliana? Apesar de você ter achado ruim de eu ter colocado todo o seu franguinho no molho de macarrão que você estava cozinhando. Eu terminei de cozinhar pra você porque você falou que precisava ir dormir. Aí eu fiz o molho. Eu gastei a minha cúrcuma, eu gastei o meu sal rosa, eu gastei o meu tempo fazendo o teu molho, irmã Juliana. E o que eu ganhei de você foi uma cara feia por ter gasto todo o seu frango. Só que eu estava ali para servir, não para ser servido. Aí você me cobrou uma lata de atum. Eu falei, mas o atum é nosso, não precisa me cobrar. Aí eu virei para você, por que você já não tempera o atum agora? Faz a sua saladinha de maionese, já tempera agora, coloca um pouquinho de vinagre de maçã, você vai ver que vai ficar uma delícia. Amanhã, quando você comer essa saladinha de atum, com pão, ou seja lá com o que você for comer, vai estar temperadinho, porque já vai ter ficado geladinho na geladeira e já vai dar aquela cozinhadinha. E está uma delícia. O que você fez? Olhou feio pra mim de novo, irmã Juliana? Catou a latinha de atum? Catou o macarrão? E nem muito obrigado por cozinhar o molho pra mim. O que eu ganhei foi uma cara feia. Na véspera do dia de ontem. Porque eu cheguei no paraíso domingo. Descubram que dia foi ontem. Amém? Continuando. Hoje, o cara acordou cedo para trabalhar e para pedir uma transferência. Bom dia. Insistindo. Infelizmente, Anderson, agora todo mundo sabe seu nome. Não tô nem aí. Me processe. Só que cuidado, tá? Quem tem Deus no comando, com Jesus o guia, Deus do juiz e Jesus de advogado, toma cuidado se você resolver me processar porque eu coloquei teu nome na internet, amém? Toma muito cuidado. Ontem, um cara armado tentou me roubar. Você sabe o que eu fiz na hora que ele tentou me roubar? Eu tentei dar um mel pra ele. Eu abracei ele. Eu beijei ele. E eu perdoei ele por tentar me roubar. Eu tenho o pai José e a irmã Mel, que estavam do meu lado, um pouquinho distante, e viram a cena. Isso eu não fiz sozinho na calada da noite, porque, Anderson, enquanto você estava dormindo, eu estava sendo assaltado ontem à noite. Quer dizer, hoje de madrugada, enquanto você estava na sua caminha, com a tua cobertinha, descansando, eu estava sofrendo uma tentativa de assalto armada. E sabe o que aconteceu, irmão Anderson? O assaltante saiu de perto de mim quase chorando e me abençoando. Meu irmão, tu é um anjo na terra. Me perdoa. Me perdoa por tentar te assaltar. Me perdoa por tentar te roubar o seu celular. Me perdoa. Me perdoa. Acreditem se quiser. Eu não preciso provar nada pra ninguém. Eu já deixei bem claro o meu código. Se eu estiver mentindo, eu não ganho nada. Mas se amanhã ou depois vocês descobrirem que eu tô falando a verdade, eu no mínimo eu ganho respeito. Quantas vezes eu te repeti isso, Anderson? Você viu Deus curando o seu senhor Giovanni? Quanto isso vale em dinheiro terreno? Quanto custa um tratamento médico? Hein, Anderson? Eu não fiz nada. Foi a fé do senhor Giovanni no Deus Supremo que o curou. Porque ele só está cercado de cobras no paraíso. Ele só tem cobra do lado dele. E ele transmuta tanta energia dessas cobras que por isso que ele sofre. Só que sabe o que eu fiz, irmão Anderson? Eu fiz as máscaras caírem. A máscara da Paola caiu. A máscara da Juliana caiu. A sua máscara caiu. E a máscara da Dona Beatriz caiu. Amém? A senhora se faz de boazinha, Dona Beatriz.
A senhora se faz de acolhedora, dona Beatriz. A senhora toma conta do paraíso, dona Beatriz. O senhor Giovanni é o Adão. E a dona Beatriz é a Eva. Olha o que a dona Beatriz fez com Deus encarnado na terra, no paraíso. Então se virem sozinhos, pois de mim vocês não terão nada nesta encarnação. Voltem para o plano espiritual, peçam perdão para mim espiritualmente, se ajoelhem aos meus pés espiritualmente, porque eu não quero que ninguém encarnado se ajoelhe aos meus pés. Eu não quero que ninguém encarnado me badulaque, me bajule, mesmo quando eu for famoso, pois eu sou Deus encarnado e estou aqui para servir. Ou a senhora Beatriz vai negar que eu tirei o seu lixo da lixeira com as mãos vazias, porque a senhora estava preocupada com as minhas mãos. Amém? Agradeço pela sua preocupação. E outra coisa, senhora Beatriz, eu estava descalço, pisando no teu lixo. A sua frente do paraíso é um lixo, tem um monte de pedra. Só que eu tenho os pés santos, eu aguento caminhar descalço na frente do paraíso. Agora, coitado dos homens que caminharem descalços na frente do paraíso, no mínimo vão cortar os pés, porque é muita pedra e é muito vidro. Amém? Vocês só rastelam, mas deixam aquele monte de pedra e vidro para quem estiver descalço igual eu, por irmão necessitado. Graças a Deus eu não tenho necessidade de nada. Mas o irmãozinho necessitado nem chega perto do paraíso, porque se ele estiver descalço, ele volta para trás. Porque é uma ladeirinha e pisar com o pé descalço, no mínimo ele vai furar o pé ali. Então ele não vai correr o risco de bater na porta do paraíso descalço. Meu irmão Jesus Cristo, se ele se personificar numa senhorinha velha de idade descalça para chegar perto do portão, ela fura o pé. Então, paraíso do senhor Giovanni, vocês são: tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, tive frio e não me destes de vestir, tive necessidade de um teto e não me deram um teto. A senhora viu, dona Beatriz, que eu durmo no carro. O irmão Anderson ofereceu o sofá dele para mim dormir debaixo de um teto. Te agradeço, irmão Anderson. Só que eu cozinhei para você. Quanto custa eu ter cozinhado para você? Quanto custa eu ter ajudado a fé do senhor Giovanni se curar? O problema é que eu faço as máscaras caírem. Me foi negado um banheiro. A senhora, dona Beatriz, tinha que ter dado a suíte presidencial pelo que eu fiz de graça. Eu recolhi teu lixo. Eu recolhi tuas folhas, de mãos vazias e pés descalços. Pois eu sou o Deus Supremo na terra. Eu estou aqui para servir e não para ser servido. Mas me foi negado um banheiro. E eu tive que ouvir: se você usar o banheiro, eu vou ter que contratar uma faxineira para lavar o banheiro. Sabe quanto custa a faxineira para lavar o banheiro? Olha que legal, Anderson. O mesmo valor que eu tô te devendo. Cobra da dona Beatriz os R$150. Porque ela falou para mim que se eu usasse o banheiro, ela ia ter que contratar uma faxineira que cobra R$150 para lavar um banheiro para mim. Porque se eu usasse o banheiro, ela ia ter que pagar R$150 com a faxineira para lavar o banheiro.
Aí acho que caiu a ficha dela. Aí ela virou pra mim e falou assim: não, não, vai lá usar o banheiro, depois eu lavo. Não, não, dona Beatriz, o peixe morre pela boca. Eu virei pra senhora: dona Beatriz, deixa que eu lavo o banheiro, eu uso e lavo. A irmã Monique, eu lavei o banheiro pra ela. Sabe que banheiro, dona Beatriz? Banheiro de posto de gasolina. Não precisem acreditar em mim. Um dia vocês vão parar lá no posto porque eu já fiz a propaganda do posto. Mas a propaganda teve segundas intenções. A propaganda não é do posto. A propaganda é vocês descobrirem se é verdade. Perguntem pros frentistas, perguntem pros consumidores que estavam lá. Pergunta pra mulher que me tratou mal. Pergunta pro cara que quase deu na minha cara. Eu estava descalço, sem luvas, lavando o banheiro de um posto de gasolina que estava até entupido. Aí eu pedi um saco plástico preto para colocar no meu braço, mas o certo mesmo eu devia ter metido a minha mão lá dentro, mas a humanidade não está preparada para ver a minha mão nua e crua desentupindo banheiro de posto de gasolina entupido. Quando eu cheguei no banheiro, o banheiro não estava imundo. Eu não entendi o que aconteceu. Pelo que eu ouvi a irmã Monique falando, parece que ela discutiu com alguém. E esse alguém, filha da puta! Filha da puta! Entupiu o banheiro porque ele sabia que ela ia ter que lavar depois. Vocês acham mesmo que o Deus encarnado na terra ia deixar aquela mulher maravilhosa, delicada, mesmo que ela fosse um homem em forma de mulher física, mesmo que ela tivesse nascido uma mulher, tivesse bombada como um homem, com os trajes de homem, se eu soubesse que ela nasceu mulher, eu ia lavar o banheiro para ela. Ou para ele, porque para mim não importa se você é homossexual ou se você não é homossexual. Homossexualidade é uma opção, não é uma doença, porra de humanidade. Para de querer tratar a homossexualidade. Homossexualidade não é doença, homossexualidade é opção. Mesmo quando é safadeza. Quem são vocês, humanidade, para querer julgar seu irmão? Se ela quiser fazer sexo com uma outra mulher, o problema é dela. Só que eu garanto pra vocês, se o Deus da justiça não julga, o Deus Supremo também não julga. Quem são vocês evangélicos e quem são vocês católicos para julgarem os irmãos homossexuais? Miele, é um absurdo o que você tá falando. A Igreja Católica tem os maiores processos no mundo. Sabe por quê? Porque é padre comendo a bunda de padre. Aceita que dói menos. É freira chupando freira. Aceita que dói menos. É padre comendo viúva, aceita que dói menos. É freira catando o irmão casado, aceita que dói menos. Não estou falando que todos os padres não prestam. Não estou falando que todas as freiras não prestam. Eu estou falando o que é a humanidade hoje hipócrita. O que é a Igreja Católica hoje hipócrita? O jeito da Igreja Católica ser abre precedente para esse tipo de coisa. Está escrito na Bíblia, o celibato é opcional. E os padres se fazem de santo, mas vocês não sabem o que os padres fazem entre quatro paredes, com as irmãs e com os irmãos. Só que eu, Deus na terra, eu vejo tudo, porque Jesus está no seu coração e eu estou em todos os lugares. Eu estou no seu armário,
Eu estou na sua cama, eu estou no seu chinelo, eu estou em cada átomo do teu corpo, como eu estou em cada átomo da terra. Aceitem que dói menos. Eu sou Deus encarnado, como Jesus Cristo foi Deus encarnado. E vocês, humanidade, são deuses. A diferença entre eu e vocês é: eu aceito o Deus Supremo, o Alfa, o Ômega, o princípio de tudo. E eu aceito que sou Deus. Por isso que eu tive o poder ontem de quase ser assaltado e o assaltante armado. Não deu para ter certeza, mas provavelmente era uma PT. Com 13 balas. Olha que coisa! Eu provavelmente fui assaltado por alguém com uma PT. Quer dizer, quase fui. Sabe quando eu vou te denunciar, meu irmão? Nunca. Você sabe qual a minha maior preocupação, irmão? Enquanto você estava me assaltando, você tinha pelo menos 8 policiais em volta de você ali. Porque estava rolando a festa em Porto Seguro. E estava rolando as rondas da viatura. Meu irmãozinho do céu, eu te perdoo, porque sei lá por que você queria me roubar. E eu não tô nem aí o porquê. Se era pra usar droga, se era pra comprar remédio pra sua mãe, eu não me importo. Você cometeu um erro de tentar me roubar. E graças a Deus Supremo, você não disparou. Mas você chorou copiosamente porque eu te mandei o comando. Porque Deus mandou eu te mandar o comando. Atira e no meio do peito dele e aponta pro coração. Eu ia morrer ontem. Num dia pós meu aniversário. Porque isso aconteceu ontem de madrugada. Mãe, eu sei que você vai ficar desesperada quando ouvir esse vídeo. Mas não tô nem aí, mãe, você vai ter que aceitar. Eu te avisei que provavelmente eu ia sofrer uma tentativa de assassinato, ou de roubo, ou que eu ia tomar um tiro no meio do meu peito e atravessar meu coração. Só que vocês sabem o que vai acontecer comigo depois de 3 dias, meus irmãos? Eu também serei ressuscitado. Humanidade, eu não vim para ser o Cordeiro de Deus neste mundo. Aceita que dói menos. Eu não vim para tirar os pecados do mundo, e nem meu irmão Jesus Cristo veio para tirar os pecados do mundo. Vocês acham mesmo que vocês cometendo os pecados agora, meu irmão que morreu há 2026 anos atrás, ele já estava pagando os seus pecados? Vão todos pra puta que te pariu. Quer dizer então que todo mundo que tá matando, todo mundo que tá guerreando hoje tem o direito de guerrear porque meu irmão Jesus Cristo morreu por vocês em 2028 anos atrás? Vão todos pra puta que te pariu. Meu irmão Jesus Cristo foi a personificação do amor. Meu irmão Jesus Cristo foi a personificação do verbo. Meu irmão Jesus Cristo foi o instrumento de Deus para curar vocês, filha das putas da humanidade. E eu curei a porra do irmão Giovanni. Sim, irmão Giovanni. Você tem dó dos seus irmãozinhos porque você é uma pomba. Você é o Cordeiro de Deus dentro do paraíso. Você sofre porque você aceita sofrer em nome dos seus irmãos, em nome desse monte de cobra. Para de sofrer, Giovanni. Acabou o tempo do seu sofrimento. Seja a justiça igual eu. Coloque a dona Beatriz no lugar dela. Coloque o Anderson no lugar dele. Coloca todo mundo que está no teu paraíso no lugar deles. E só aceite anjos e arcanjos dentro do teu paraíso, meu arcanjo Giovanni. Tu sofre pra caralho em nome de todo mundo que tá no teu paraíso. Tu puxa todas as energias negativas de todo mundo que entra no teu paraíso. Mas a tua filha tá do teu lado todas as noites. Você sabe que filha que eu tô falando. Irmão Pedro,
Obrigado pelo seu sorriso, obrigado pelo seu presente de aniversário, irmão Pedro. O irmão Giovanni é Deus encarnado na terra. E o irmão Giovanni teve uma filha. E essa filha tinha a essência de Maria. E a Maria gerou o irmão Pedro, que é o neto do irmão Giovanni. E ele é Pedro, essência de Pedro, apóstolo de Jesus. Mas o Pedro aceitou a lição por ter negado Jesus 3 vezes. O Pedro foi muito educado comigo. O Pedro foi o único que transmitiu realmente gratidão a mim. Não sei o que ele entendeu, não sei o que ele viu, não sei o que ele sentiu. Mas no final das contas, o Pedro, que eu não sei se ele mora ali no paraíso ou não, foi o único que me tratou bem. Eu falei que eu ia até o Senhor Giovanni, mas o Senhor Giovanni percebeu que ele tinha algo diferente no seu paraíso. E mesmo com todas as dores, e mesmo com todas as dificuldades, e mesmo com tudo, ao final da noite, ao final do dia, ou ao entardecer, não importa o horário, o Senhor Giovanni enfrentou os medos, é um ilustre desconhecido dentro da minha casa, enfrentou as dores, eu sofro toda vez que eu ando, mas ele sentiu que tinha algo de diferente no ar. E ele veio até mim. E esse agora é o código, humanidade. Emílio Surita, você vai ter que vir até mim. Alexandre Garcia, você vai ter que vir até mim. Eu já tentei, por muito tempo, chegar até vocês. Por quê? Porque eu quero ser entrevistado por Emílio Surita. A hora que eu conversar com o Emílio Surita naquele sofá, a hora que o Emílio Surita gastar todo o seu verbo, porque o Emílio Surita, para mim, é o maior entrevistador, é o maior comunicador do Brasil. Amém? E olha que eu sou Deus encarnado na Terra. Amém? Eu não ganho nada puxando o saco do Emílio Surita. Eu só quero mudar o mundo e para melhor. Mas a hora que o Emílio Surita me escrutinar, a hora que o Emílio Surita usar o sarcasmo dele, que é maravilhoso. Emílio Surita, eu já percebi. Vai uma pessoa da esquerda, você faz sutilmente que é de direita. E vai uma pessoa de direita, você faz sutilmente que é de esquerda. Emílio, eu já percebi o teu código. É por isso que o Pânico é um sucesso. O Bolsonaro tem um monte de defeito. Por isso que o Bolsonaro foi um sucesso nas mídias. Sabe por quê? Porque o Bolsonaro, ele é igual eu. Ele pode ter todos os defeitos, como eu também tenho um monte de defeito. Eu não vim para ser perfeito na terra, eu sou perfeito no céu. Jesus não veio para ser perfeito na terra. Vocês sabem qual eram as imperfeições do meu irmão Jesus? Ele ficava cansado, ele tinha sede, ele tinha fome, ele tinha que orar, ele tinha que meditar, porque ele não aguentava as dores da terra e ele tinha que transmutar essas dores. Porque ele não era perfeito. A perfeição ele tinha que olhar para a pessoa, eu desejo que você seja curado e a pessoa ser curada na hora. Não. As dores das pessoas tinham que passar por ele. E depois ele tinha que orar, ele tinha que ajoelhar, ele tinha que caminhar, ele tinha que sofrer. Essa era a imperfeição do meu irmão. Nada neste mundo é perfeito. Mas nem as árvores são perfeitas. As árvores têm que lutar contra a força da natureza. As árvores têm que lutar contra a força dos ventos. As árvores têm que lutar contra a força
das tempestades. As árvores têm que lutar contra a força quando decai o granizo. Porque esse mundo não é perfeito nem para as árvores. Meu irmão sofreu pra cacete nessa terra. Foi humilhado, foi traído, foi injustiçado, foi levantado falso testemunho, foi acusado injustamente e foi condenado. Foi condenado, sofreu os maiores horrores que poderia sofrer nessa terra. Mel Gibson, agradeço pelo seu filme chamado Paixão de Cristo. Mas tem muita gente que não aguenta, embrulha o estômago. Só que humanidade, a paixão de Cristo não chegou nem em 10% do que o Cristo sofreu. Se vocês acham que aquilo é horripilante, o 100% do que Jesus Cristo sofreu, vocês não têm nem ideia. Vocês não aguentavam nem a agulhada. Vocês não aguentavam nem uma chicotada que Jesus sofreu. Vocês, humanidade, não aguentariam nem a dor da coroa de espinhos que foi colocada na cabeça do meu irmão. Nenhum de vocês, humanidade, aguentaria 10 minutos de sofrimento. E Jesus sofreu por horas. Eu ajoelhar, eu andar descalço, sair da Pontal do Sol até Coroa Vermelha descalço, isso é um sofrimento para mim? Eu não sou perfeito. Eu tive que, infelizmente, aceitar a minha imperfeição e me humilhar e criar um sapato para mim. Só que meu irmão é tão bom, tão bom, tão bom, que ele piscou para mim e falou as palavras de Deus de novo. Meu irmão Miele, ele deixou bem claro, você não pode usar nenhum instrumento que a humanidade criou. Olha a letra. Para bom entendedor, um pingo é letra. É uma frase inteira. Vou começar de novo. Meu irmão Miele, com todo o amor e carinho de Jesus e o verbo perfeito que ele era. Meu irmão Miele, eu sei que você quer ser o exemplo na humanidade, meu irmão Miele. Mas você precisa sofrer tanto assim, meu irmão Miele. Eu já sofri por você. Mas a humanidade não entendeu que eu sou o guia. E não que eu paguei os pecados. Eu sabia que a humanidade ia continuar errando. Por isso que eu sofri o que sofri, irmão Miele. Você não precisa sofrer mais. Você já sofreu tanto nos seus 50 anos. Por que você está indo até Coroa Vermelha descalço? Você tem dinheiro para ir de carro, meu irmão Miele. Você não precisa sofrer. Deus já falou que você não precisa sofrer. Por que você continua sofrendo? Sabe qual foi a resposta para o meu irmão Jesus Cristo? Meu irmão, eu tô com 50 anos. Minhas mãos eram macias. Eu praticamente nunca coloquei o pé no chão. Eu só colocava o pé no chão quando eu saía da kitnet da minha mãe para ir na praia grande. De resto, dificilmente eu coloquei o pé no chão. Meus pés eram lisinhos, humanidade, até meus 50 anos. Eu posso dizer que meus pés eram perfeitos. Aliás, de várias mulheres, se vocês virem o meu corpo, eu vou colocar a palavra vitruviano. Humanidade vai pesquisar o que é vitruviano. Mas eu já ouvi de algumas mulheres que eu tenho um corpo, se não me engano a palavra é vitruviano. Posso estar enganado, não sou perfeito, não tô nem aí. Mas eu vou dar o código. E tem um filme chamado O Código de Leonardo da Vinci. Eu gosto de dar uma só, mas eu chupo 20 vezes. Amém, minha futura rainha? Eu, por mim, eu gosto uma vez só.
mas só depois de você gozar 20 vezes. Amém, minha futura rainha? Olha, que daqui a pouco eu vou ter mulheres se jogando a meus pés para quererem virar minha rainha. Já tive mulheres de todas as idades, de todos os sabores, calejada carente, solteira feliz. Já tive mulheres que era até meretriz. Vocês conhecem essa música de Martinho da Vila e Zeca Pagodinho? Eu fiz uma meia versão minha para ver se eu não pago direitos autorais pro YouTube. YouTube, eu vou amar pagar os direitos autorais para vocês, só que não agora, mais para frente. Eu vou pagar todos os direitos autorais de todas as músicas que eu quiser usar no mundo. Afinal de contas, vai chegar um dia que eu vou ser dono de todo o ouro da prata. Vai chegar um dia que a MMWS vai ser dona de todas as empresas do mundo. Só que dona do seguinte, todas as empresas do mundo não trabalharão para mim. O meu sonho é que todas as empresas do mundo trabalhem comigo. Olha a diferença. Eu não quero servos, eu quero apóstolos, eu quero parceiros, eu quero empresários junto comigo, eu quero pessoas que queiram mudar o mundo junto comigo. Eu não quero ser o homem que tem $1 quadrilhão. Eu já andei pesquisando e já corri atrás. Só que esse dinheiro não existe. O $1 quadrilhão que roda hoje no mundo, boa parte dele é virtual. Realmente no mundo deve estar chegando a $100 trilhões, o dinheiro real do mundo. Mas vocês não descobriram todas as riquezas do mundo ainda? Tem muita coisa escondida debaixo da Amazônia. Não estou falando que é para explorar a Amazônia. Mas eu vou dar o código para vocês. Em algum lugar escondido da Amazônia, tem o maior remédio do mundo, que só eu tenho o código de Leonardo da Vinci para saber como usar esse remédio. Só eu tenho o código. Humanidade, vocês querem serem curados? Me ajuda a achar o remédio no meio da Amazônia. E Brasil, não adianta vocês agora querer arrebentar a Amazônia inteira brasileira, porque eu ainda não sei se o remédio está na Amazônia brasileira, se ela está na Amazônia boliviana, se ela está na Amazônia, acho que venezuelana. Geografia não é meu forte. Para falar a verdade, eu não tenho nem certeza se está na Amazônia. Pode estar com os tribos indígenas americanas. Deus deu risada agora do que eu tô falando para vocês. Que ele tá rindo muito aqui agora. E Jesus então nem se fala. Porque agora eu me toquei. Eles não falaram Amazônia. Eu é que tô deduzindo Amazônia desde quando eles falaram. E eu tô lembrando da conversa agora. Puta que pariu, como eu sou imperfeito. Caralho, desculpa, humanidade. Deus tá rindo muito da minha cara. Eu não falei em momento nenhum que era uma tribo amazônica. Eu falei pra você que é uma tribo americana. E nem te falei se é da América do Sul, da América Central ou da América do Norte. Eu te falei que é uma tribo indígena americana. Você que tá deduzindo que é uma tribo indígena no meio da Amazônia e que o mundo não sabe ainda quem é ela. Puta que pariu. Eu e a minha ansiedade. Em momento nenhum Jesus e Deus falou pra mim que era uma tribo indígena. A única coisa que eu perguntei, o código começa a ser descoberto, o xadrez, o quebra-cabeça começa com uma tribo tupi-guarani. Eles falaram porque a gente estava conversando e eu, o instrumento imperfeito que eu era, ouvi o mesmo defeito da minha mãe. Eu reclamo da minha mãe, que a minha mãe às vezes só ouve o que quer, e eu também cometi o mesmo defeito. Ó, esse é meu irmão, humanidade. Peraí. Mas terminando o que começou, que eu já tô humilhando demais, irmão Anderson. Olha as palavras do irmão Anderson agora, ó, pra mim, olha que coisa.
Eu fui resolver umas coisas no centro, o pneu do carro furou e eu tive que consertar. Vocês ouviram, né? Eu fui ali no centro, o pneu no carro furou e eu tive que consertar. Vamos voltar? Voltando, 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 voltando. Eu estava de manhã com o irmão Anderson. O irmão Anderson saiu comigo dentro do carro e me levou para passear, mas ele estava caçando passageiros para entrar no carro dele para pagar as contas dele. Então vamos lá. Das 9h40 da noite, que foi a hora que ele falou show para mim, a única coisa depois de tudo isso que eu mandei para eles, olha só, eu mandei tudo isso para ele. Ele não elogiou o símbolo da minha empresa. Olha como o símbolo que Deus criou para mim é lindo. Olha como o símbolo que Deus criou para mim é lindo. Eu não sei desenhar, mas esse é o símbolo da minha empresa e esse é o símbolo da minha empresa. Eu tô louco para querer criar um vídeo de um caça querendo quebrar a barreira do som. E aí quando ele quebrar a barreira do som, olha que legal. Sai aqui, ó. Imagine o vídeo aqui, ó. Ó. Eu tô com uma tosse cruel. Deixa eu tomar água, porque eu já falei pra caralho. Eu já falei por 40 minutos. Eu não paro de falar, né? Querem um pouquinho de água abençoada? Aquamec, eu tenho um respeito por vocês sem tamanho. Vou fazer propaganda gratuita pra Aquamec aqui, ó. Hilton, meu irmão, eu te amo. Tô fazendo uma propaganda gratuita. Querem equipamentos para a área de saneamento? Querem equipamentos para a área de óleo e gás? Ajudem o irmão Marcô. Ele é o dono da Aquamec. Ele também não é perfeito, mas ele tenta fazer o melhor que ele pode. Amém? O Hilton também não é perfeito, mas é um irmão cristão evangélico maravilhoso. Hilton, você é o cara que falou pra mim, Miele, você é diferente. Você tem um quê que eu não sei explicar. Eu não sei explicar o que você tem, Miele, mas você é um cara diferente. Você lembra quando a gente tava conversando e você falou isso pra mim lá na praia com a gente tomando sorvete, Hilton? Eu sou Deus encarnado, meu irmão Hilton. Não acredite no verbo, acredite nas obras. E me dê em 3 anos. Jesus ficou aqui na terra, que ele se revelou com 30 anos. Eu me revelei com 50. Então me dá até 53? Se é 50 em 26, 25, mas já era 2026. Eu tinha quase 51. Vamos combinar uma coisa, humanidade? Cobra essa empresa aqui, ó. Vamos combinar aqui, vamos fazer um contrato. Vamos fazer um contrato, humanidade. Ó, quem criou isso aqui foi Deus. Amém? Eu não sei desenhar. Eu não sou perfeito para saber desenhar. Isso aqui não foi uma empresa de marketing que fez. Um cara que sabe fazer marketing pra caramba. Meu irmão. Eu tô esperando sua mensagem até hoje. E olha que eu te paguei a picanha, hein? E só te pedi um oi. E tô esperando o seu oi até hoje. Te conheci no Rio de Janeiro, perto do Morro dos Prazeres. Conversei com você pra caramba. Falei, vamos mudar o mundo? Tô esperando o teu oi até agora. Você ainda tem chance. O teu gato me reconheceu. Teu gato virou a bunda dele pra mim. Quem conhece gato sabe o que é quando o gato vira a bunda e o rabo pra uma pessoa. Não vou explicar o que é um gato virando o rabo e a bunda pra uma pessoa. Só vou dizer o seguinte, o gato tem que confiar muito num ilustre desconhecido, num ilustre estranho, ver um estranho pela primeira vez e virar o rabo e a bunda. Que é esfregar o rabo no corpo da pessoa e virar a bunda pra pessoa. Quem tem gato, quem é veterinário, quem entende que gatos falam, sabem o que eu tô falando. Nossa, mas é virar a bunda. Humanidade,
Esse mimimi que vocês estão, que não pode falar palavrão, que não pode fazer isso, que não pode fazer aquilo, o que mudou pro seca e sede e fome do Nordeste? O que mudou para a escravidão, a sede e fome da África? O que mudou com as guerras do Oriente Médio? O que mudou para aquelas mulheres que são obrigadas a usar burca e apanhar dos maridos no Oriente Médio? Não poder falar palavrão e ficar esse mimimi que o mundo tá. Realmente esse mimimi que o mundo tá ajudando essas três coisas que eu tô falando que tá acontecendo no mundo? O politicamente correto tá ajudando a seca e a fome no Nordeste? Tá ajudando a seca, a fome e a escravidão da África? E tá ajudando a seca, a fome e as guerras do Oriente Médio? Eu não sou hipócrita. Sabe quando eu vou parar de falar palavrão? Quando a humanidade não tiver mais sede, quando não tiver mais fome, e não tiver mais guerra, e não tiver mais escravidão. Aí vocês podem até me matar. Ou eu me mato se eu falar um palavrão depois. Mas pode ter certeza, eu vou continuar falando palavrão. Porque muita gente já viu que o meu palavrão é do amor. Não é da raiva. Só que vocês, humanidade, vocês estão me deixando com uma raiva. Com uma raiva. Se vocês estão achando que o que Jesus Cristo fez no templo foi a raiva santa, humanidade, não me deixa com raiva. Deus tá rindo aqui. Deus falou, eu tô te segurando. É por isso que você só tá com 25% do teu poder. Porque senão você já tinha destruído o planeta Terra com a raiva que você tá. A sorte da Terra, que a Terra tá uma torre de Babel. A sorte da Terra, que tem muito irmão que não merece ser destruído. Mas tem muito irmão que vai ser destruído e vai ser destruído por mim. Tem muito irmão que vai pra Quirion. Mas vocês vão voltar. Só que é o seguinte, Terra, eu não tenho livre-arbítrio. Eu não faço o que eu quero, na hora que eu quero, como eu quero, do jeito que eu quero. Eu tava falando pra minha mãe ontem. Mãe, é meu aniversário de 51 anos. Você sabe que aos 51 anos eu queria estar casado, eu queria estar com a minha esposa, eu queria estar viajando no meu aniversário. Eu queria estar fazendo muito amor. Eu queria estar fazendo minha mulher gozar pra caramba. Eu queria dar o presente no meu dia de aniversário, fazer a minha rainha gozar pra cacete. Eu ia chupar ela e meter o dedo dando clítoris dela pra cacete. Eu ia beber mel no corpo inteiro dela. Eu ia lamber o corpo inteiro dela de mel. Esse ia ser meu presente de aniversário. Aguenta, humanidade. Aceita que dói menos. O meu presente de aniversário era catar a minha rainha e ir pra puta que pariu e fazer a minha rainha gozar de tudo quanto é jeito que ela pudesse imaginar. Porque eu, Miele Marcelo Tonelli, e eu, General Miele Marcelo Tonelli Nióbio da Paz, só sinto prazer quando eu dou prazer pra minha parceira. E olha que o Miele já teve parceira pra caralho nesse mundo. E olha que o Miele já teve parceira que foi capaz de quase matar por ele. E olha que tem muita mulher hoje. Desculpa, irmã Marisa. Mas tem várias Marisa que me conheceram. A irmã Marisa se ofereceu até pra virar minha rainha. Ela até aceitou. Miele, eu ajoelho no teu lado, pra sentir o prazer que é estar ao teu lado, mas eu ajoelho o dobro do que você ajoelha. Eu ajoelho o triplo, pra sentir o prazer que eu já senti com você, com certeza, eu sofro do teu lado. Porque eu sei que a hora que a gente for ter prazer, você vai me dar muito prazer. É, a irmã Marisa sabe que essa mensagem é pra ela. É. Só de lembrar, a irmã Marisa já ficou molhadinha agora. É, irmã Marisa. A humanidade sabe.
Só que a humanidade não sabe que irmã Marisa é. Eu, pelo menos, devo ter umas 15 irmãs Marisa aqui no meu WhatsApp. E não fui pra cama com todas. Mas a que eu fui, sabe que essa mensagem é pra ela. Vamos brincar um pouco aqui? A irmã Eliane já sentiu prazer. A irmã Adriana já sentiu prazer. A irmã Beatriz já sentiu prazer. A irmã Elizabeth já sentiu prazer. A irmã Luzinete já sentiu prazer. A irmã Ana já sentiu prazer. A irmã Juliana já sentiu prazer. A irmã Mônica já sentiu prazer. A irmã Sandra já sentiu prazer. Eu vou parar por aqui. Por isso que eu tô sozinho. Por isso que o general tá tendo que ficar sozinho. Por isso que o general tá sem rainha. Mas a rainha dele tá sendo preparada. Eu vou mandar um código aqui pra minha futura rainha. Deus falou que talvez é ela. Eu já tive outras 3 rainhas. E vou falar pra vocês o seguinte. Possíveis rainhas. A primeira já era boa. A segunda era ótima. A terceira era maravilhosa. Eu vou dizer o seguinte, na minha opinião, fisicamente, espiritualmente, materialmente, todos os mentes possíveis, a minha futura rainha tem. Agora, mulheres, eu vou colocar uma seleção fora para vocês. Isso é uma chave de corte. Eu não me apaixonei pelo corpo lindo que Deus me mostrou da minha futura rainha. Eu não me apaixonei, isso vai virar uma declaração de amor para minha futura rainha. Quando a minha futura rainha estiver comigo e ela assistir esse vídeo, ela vai falar, caralho, você já me amava desse jeito? Minha futura rainha, eu te amo. E eu vou brincar aqui agora já adiantando. Não foi amor à primeira vista. Foi amor à primeira vez que eu te vi gargalhando. Amém? Você fez um vídeo e colocou na internet, minha futura rainha, no Instagram. Eu tô proibido por Deus de te ver no Instagram. Obrigado, irmã Adriana, por tirar as fotos do Instagram da minha talvez futura rainha e mandar pra mim. Às vezes eu me policio pra não ver, porque dói demais estar sozinho nesse mundo. Doeu demais passar meu aniversário sem a minha rainha. Doeu demais não ter tido uma noite de prazer e de amor com a minha rainha. Deus tinha me prometido que o meu aniversário esse ano eu não ia passar sozinho. Mas passou eu, Deus, Jesus caminhando ao meu lado, lá naquela areia, sozinho. Sozinho fisicamente, mas o universo inteiro parou para ver o que eu fiz nas praias de Porto Seguro, sozinho. Vocês não têm ideia de quantos irmãos espirituais eu mandei para casa na noite que eu saí do Portal do Sol, da casa do Giovanni, descalço até Coroa Vermelha. Vocês não têm ideia, humanidade, de quantos irmãos espirituais estavam presos na terra. Eu podia estar sozinho fisicamente, mas os meus anjos, os meus arcanjos, só vou falar o seguinte, o meu irmão Arthur, eu conheci vários Arthur, mas se a pessoa que é mãe do Arthur, Rei Arthur, não importa a pronúncia, eu também já fui Rei Arthur. O Arthur tinha minha essência. Por isso que eu e o Arthur nos demos muito bem, minha irmãzinha, que é mãe dele, tá sofrendo porque ele já foi embora.
Eu e ele somos um só. Porque isso que eu e você já tivemos um relacionamento. E me perdoe, minha irmã. O seu filho foi embora porque seu filho está me ajudando lá no plano espiritual. A culpa do teu filho ter ido embora é minha. E eu vou ter que carregar isso pro resto da minha vida. Outro dia você me perguntou, irmã, por que seu filho foi embora? Por que você sofre? Você sofre por minha causa. Não fui eu que matei o seu filho. O seu filho fez um combinado comigo, com Deus e com Jesus Cristo. Eu vou começar o seu trabalho na parte de informática. Eu vou começar o seu trabalho ajudando um monte de gente que eu puder ajudar. Só que quando você começar o seu trabalho, eu vou embora. Só que como eu sei, meu irmão, que eu vou embora, eu vou fazer o seguro de vida pra minha mãe. Por isso, minha irmã, eu falei pra você que eu vou resolver o problema. Do laudo, do atestado de óbito. É o mínimo que eu posso fazer por ele. É minha obrigação, não é sua. Porque ele morreu por mim. E essa dor que você tem no peito é por minha causa, irmã. Porque ele tá me ajudando no plano espiritual. Me perdoa. Essa mensagem tá chegando pra mãe que perdeu a mãe e o filho. A sua mãe também tá me ajudando no plano espiritual. Me perdoa, irmã. Me perdoa. Mas eu já falei pra você, o que você precisar nesse mundo eu vou te ajudar. Porque a dor que você tá sentindo, a culpa é minha. Me perdoa, irmã. Me perdoa. Eu também preciso aprender a me perdoar. Mas não é fácil. Vocês não têm ideia do que eu tô sofrendo, do que eu tô passando nesse mundo, humanidade, por vocês. Só que a sua mãe, minha irmã, já tava sofrendo aqui demais. Sua mãe tava na hora de descansar. Sua mãe descansou. Agora seu filho realmente era um jovem brilhante, era um gênio, era uma pessoa maravilhosa. Mas entende, irmã, aqui é uma passagem, aqui é uma escola. O que importa é o reino de Deus Supremo. É o reino de Jesus Cristo, que não é deste mundo. Aqui é só uma passagem. Olha o que vocês fazem com Miele Marcelo Tonelli. Aqui é só uma passagem. Aqui é uma escola. Aqui é um aprendizado. Olha o que vocês fazem com o irmão Miele Marcelo Tonelli, humanidade podre e hipócrita. Isso não é para você, irmã, mãe. Você já tem o seu sofrimento. Não era para vocês, humanidade, estar sofrendo. Não era pro Arthur ter se sacrificado pelo general e pelo Miele. Não era pra mãe da irmã ter ido descansar agora, porque não era nem pra mãe da irmã estar sofrendo as doenças que ela estava sofrendo. Humanidade, vocês já têm tudo aí. Vocês sofrem porque vocês querem. Vocês sofrem porque vocês são egoístas. Vocês sofrem porque vocês são hipócritas. Vocês sofrem porque vocês só pensam no umbigo.
O Miele Marcelo Tonelli tava louco pra comprar uma antena mini Starlink do Elon Musk. Seu porra, você não vai comprar merda nenhuma. Se vira com o 5G, se vira com o Wi-Fi da humanidade. É ajudar demais a humanidade colocando uma Starlink mini no teu carro. Dinheiro pra isso você tem? Tem. Mas a humanidade não merece. Elon Musk, eu, se fosse você, dava acesso a todos os satélites que você já colocou e que você vai colocar e que você vai criar para o melhor instrumento de Deus na Terra. Para ele ter conectividade em qualquer lugar no mundo. Quem está falando aqui agora não é o general. Quem está falando aqui agora é Deus. E eu, Deus, estou cobrando do Elon Musk. Eu te dei a inteligência, eu te dei o conhecimento, eu te dei o código. Eu não quero que você ajude ele a construir o equipamento que vai acabar com a sede e por tabela vai acabar com a fome e por tabela vai acabar com a fome. Não é sua obrigação, Elon Musk. Mas na hora que você descobrir, você vai querer ajudar ele. Não é sua obrigação, Elon Musk. A sua obrigação é continuar mantendo a comunicação e continuar com os motores de foguetes dando ré. E Elon Musk, eu, Deus, vou te dar o código. Você vai adorar desenvolver o motor de dobra ou o hyperdrive. Quem agora adora Star Trek e quem adora Star Wars vai ficar louco com isso. É, meus irmãos, minhas irmãs, aqui quem tá falando é o general. Vocês não merecem, mas eu já tenho o código do hyperdrive e do motor de dobra para vocês aí que vocês assistem nos filminhos de vocês. Sim, Einstein tinha razão. Teoria da relatividade. E sim, os buracos de minhoca existem. Humanidade, entenda. Todos os filmes que vocês criam, não cai uma folha de uma árvore se o Deus Supremo não quiser. Isso tudo é código que Deus implanta nos roteiristas, nos cinegrafistas, no pessoal da arte, no pessoal do figurino, no pessoal... O irmão Chico escreveu em 1900 em Guaraná com rolha, na época que o arco-íris era preto e branco, que ia existir uma TV fininha, que ia existir um trem que ia andar sobre trilhos. Vocês já pararam para ver que o trem bala é o trem que o Chico preveu lá atrás e que os irmãos japoneses desenvolveram, ou os chineses, ou seja lá quem foi, porque vocês são um só? Vocês são humanidade. Mas a tecnologia do trem-bala é o princípio da tecnologia do aerobus do nosso lar. O trem-bala já flutua. Vocês só precisam colocar um minério junto. Vocês só precisam modificar um pouco os magnetos. Vocês só precisam colocar um minério no meio desses magnetos. Vocês só precisam colocar... Aliás, esse minério ele vai ser enfiado em tudo na humanidade. Até no rabo de vocês, humanidade. E o código que eu vou dar para vocês é... Engraçado. O melhor instrumento de Deus nasceu no Brasil. E eu vou avisar para vocês. Eu sou o general Miele Marcelo Tonelli Nióbio da Paz. Humanidade, vocês não têm ideia do que vocês vão fazer com um materialzinho chamado nióbio.
O esqueleto do instrumento de vocês aqui é de nióbio. Os ossos do instrumento de vocês aqui é nióbio. O melhor, o maior e o mais importante minério da Terra. Mas como tá no YouTube e ele não é famoso, e ele não pode ficar famoso antes da hora, e ele agora tá sem pressa nenhuma para ajudar a humanidade, porque ele tá com a raiva santa, ele tá Johnny Walker Activa. O Miele tá cagando e andando pela humanidade agora. Ele vai continuar ajudando os pobres estrupiados, ele vai continuar gastando o dinheiro dele, né, minha irmã Inês, mãe do Miele? Talvez ele vira mendigo. Se o general decidir que ele vai virar mendigo, ele vai virar mendigo, e daí? Ele não tem problema de morar na rua, o que ele mais faz é morar com os moradores de rua de madrugada. Ele não precisa de casa pra dormir. Vocês têm casa pra dormir pra quê? Pra dormir. Ele tá desde domingo sem dormir. E aí? E tem gente preocupada com ele? Tem. A gente quase morreu ontem. E eu mandei o cara, atira no peito, mas atira no coração. E atira pra matar. E descarrega os 13 tiros. Já que é pra fazer o serviço, faz o serviço completo. Mas você já pensou, humanidade? O cara tomar 13 tiros no meio do peito e ser ressuscitado daqui 3 dias? Daqui 3 dias? Vocês iam chamar ele de Jesus Cristo, né? Humanidade. Miele. Eu, general, aviso. Não testa a minha paciência de Jó, que tá ficando pequenininha. Eu ainda tenho paciência, mas não testa. Humanidade. Se vocês tentarem